Olá, Uribe, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Essa foi uma eleição, como você muito bem colocou, Uribe, marcada pela pulverização de algumas candidaturas e por um segundo turno que levou a centro-esquerda do Partido Socialista, um partido moderado, democrático, e a ultradireita do Chega, do André Ventura. Foi a primeira vez em mais de 40 anos que a gente teve um segundo turno para as eleições presidenciais em Portugal. Todas as outras eleições nesse período foram decididas direto no primeiro turno, até porque o presidente em Portugal ele tem um papel político maior do que em outros regimes presidencialistas, mas não é o chefe de governo. O chefe de governo, obviamente, é o primeiro-ministro. Mas essa eleição, ela deu algumas lições aí para a centro-direita, para a política de forma geral lá em Portugal e que podem ser expandidas para o resto da Europa também, Uribe. Em primeiro lugar, existe esse risco da ultradireita de fato começar a crescer cada vez mais, inclusive em países que antes eram considerados meio que imunes a isso, por conta das ditaduras recentes que aconteceram nesses países. Portugal e Espanha são dois exemplos, por conta das ditaduras salazarista e depois do Franco na Espanha. Apesar disso, esses partidos populistas de direita também estão crescendo nesses locais. Mas é possível detê-los desde que os outros partidos que têm aí um apreço maior pela democracia liberal se unam para fazer isso. Foi o que aconteceu em Portugal. Foi muito curioso, inclusive, que no primeiro turno, se você juntar todos os candidatos de centro, centro-direita e direita, eles obtiveram mais de 50% dos votos. Mas no segundo turno, 2/3 dos eleitores deram uma vantagem muito grande ao Partido Socialista do António José Seguro. Por que aconteceu isso, Uribe? Porque as pesquisas identificaram que os eleitores não estavam preocupados com uma disputa entre esquerda e direita. Eles estavam preocupados com uma disputa entre moderados e radicais. Moderados, nesse caso, representados pelo Partido Socialista e o seu candidato, o Seguro, e os radicais representados pelo André Ventura, que tem uma rejeição muito forte porque tem um discurso muito abrasivo, inclusive muito nacionalista, muito contra os imigrantes. E houve a rejeição desse discurso, embora o Ventura tenha conseguido ali cerca de 1/3 dos votos, o que é muito para um partido como o Chega. No entanto, foi uma derrota acachapante. No momento, a gente tem visto muitas eleições ao redor do mundo serem decididas por pouquíssimos pontos percentuais, 1 ou 2 pontos percentuais. No caso de Portugal, foram mais de 30 pontos percentuais, mostrando aí que os portugueses, de fato, estão rejeitando essas ideias mais radicais. Agora, a gente vai ter uma composição de governo por lá, o que também é muito interessante para a democracia. Um primeiro-ministro de centro-direita, o Luís Montenegro, e um presidente de centro-esquerda, o António José Seguro. Uma interessante composição e que os dois encontrem agora uma forma de trabalhar juntos da mesma forma que os eleitores de centro-direita e centro-esquerda encontraram para vencer os radicais nas urnas.